para Joinville, há pouco ele falou sobre os estragos na cidade em função das fortes chuvas de ontem para hoje. Agora ele volta para falar sobre outro assunto seríssimo. Santa Catarina, gente, no ano passado, registrou um crescimento assustador no número de casos e no número de mortes por dengue. Vocês que nos acompanham sabem que a gente falou muito sobre esse assunto aqui, até porque Joinville, no norte, foi o município com maior número de casos no ano passado. O Micael tem as informações para a gente. Fala, Micael Melo. Pois é, Márcia, a gente queria vir aqui trazer uma notícia positiva sobre esse assunto, uma melhora na situação, mas infelizmente não é isso. A notícia é bastante negativa. Esse aumento, como você falou, bastante expressivo, superior a 300%. São mais de 80 mil casos que foram registrados de dengue aqui em Santa Catarina só em 2022. É um número muito alarmante, muito grande. E só para a gente ter uma noção, em 2021, para entender essa porcentagem aí superior a 300%, em 2021, esse número de casos ali não passou de 19 mil, ou seja, saltou de 19 mil para mais de 80 mil. É um número muito grande. Todos esses casos, eles estão distribuídos em mais de 140 cidades aqui de Santa Catarina. E como você falou, Joinville, infelizmente, é a campeã nesse ranking aí. Outro dado que chama bastante atenção e é bastante negativo é os dados relacionados às mortes aqui, porque foram várias mortes. 90 pessoas morreram de dengue aqui em Santa Catarina no ano de 2022. A gente tem um ranking negativo aí das cidades que mais tiveram registros então. Em primeiro lugar vem a cidade de Joinville, de onde a gente está falando, 19 mortes. Depois a cidade de Brusque, no Vale de Itajaí, com 11 mortes. Depois Chapecó, lá no oeste, com 10 casos. Brusque com mais 7, e aí dá um total de 90, porque as outras cidades, essas 90 mortes, elas estão distribuídas em 30 municípios aqui de Santa Catarina. Tem esses que eu acabei de falar para você, e os outros municípios registraram de 1 a 3 mortes. E ainda mais, tem mais uma morte em Chapecó, que ainda está sendo investigada, e que ela pode, então, entrar também para esse ranking super negativo aí. A gente vai ficar em alerta no verão, claro, as temperaturas mais altas, as famosas chuvas agora também, no final da tarde a gente está acostumado com essas chuvas, então calor mais chuva são os ingredientes perfeitos aí para o mosquito da dengue se proliferar também, então vale o alerta, uma coisa que a gente sempre fala aqui, às vezes você está cuidando da sua casa, o vizinho não cuida, fala com o vizinho, conversa com o vizinho, porque basta uma casa estar infestada, ela pode infectar várias pessoas, que o mosquito ele vai de casa em casa, várias pessoas podem acabar adoecendo e a gente não quer repetir esse dado, então, de 90 mortes agora em 2023. A gente quer diminuir esses números aí. Márcia, agora volta ao estúdio com você. Com certeza, você foi falando e eu fui lembrando, você falou de uma casa, não precisa ter piscina com água parada, não precisa ter grandes espaços assim, uma tampinha. A gente sempre fala isso, a gente sempre mostra isso. Uma tampinha de refrigerante pode provocar um estrago muito grande. Aliás, falando em tampinha de refrigerante, daqui a pouco eu vou entrevistar uma designer que mudou a vida dela completamente, transformando tampinhas de refrigerante, sacolas de plástico em joias. Vai ser um bate-papo bem bacana, isso é daqui a pouquinho. Mas antes, Micael Melo, você começou a sua participação falando que queria trazer boas notícias. A gente tem uma reportagem sua muito bacana com boa notícia de um casal que decidiu transformar a história de amor numa viagem de amor, passeando por aí. Você lembra dessa reportagem que você fez? Lembro sim, Márcia. É uma reportagem muito legal. A história desse casal de Joinville, antes deles saírem para o Brasil, a gente chegou a conhecê-los antes um pouquinho. E agora, quando eu gravei essa reportagem, eles tinham retornado aqui em Joinville depois de ter feito toda essa viagem aí pelo Brasil. Foi muito bacana. Eu gosto muito de contar essas histórias e são histórias inspiradoras. Principalmente agora nesse começo de ano, que a gente tem, muitas pessoas fazem aquela virada de chave, querem mudar as oportunidades, querem mudar de vida mesmo. E esse casal que eu entrevistei, esse casal de joinvilenses, é perfeito nesse caso aqui, porque eles realmente mudaram totalmente a vida, a família acabou apoiando, e é uma história muito linda. E fico feliz de compartilhá-la, claro, com todo mundo que está assistindo ao SC lá também. Vamos ver? Vamos rodar a história. Um sonho, percorrer o Brasil inteiro sob rodas. Essa frase é um resumo bem simplificado da história do Nilson e da Jo. Esse casal de Joinville decidiu sair da rotina para se aventurar em uma vida nômade. Todo o trajeto é acompanhado por uma câmera, que transforma o dia a dia na estrada em conteúdo. No Instagram, no YouTube, o canal De Cabeça pelo Mundo mostra os desafios e as belezas naturais encontradas pelo caminho. O ponto de partida foi em março de 2021,
mas ainda tem muito por vir. A gente sempre adorou acampar, sempre adorou viver em barracas, então foi mais fácil de a gente tomar uma decisão de morar na estrada, né? Mas a gente começou a pesquisar, fazer uma viagem de 30 dias de férias pela América do Sul e a gente já, na primeira pesquisa, a gente já viu que a ideia seria fazer algo maior. E aí a gente montou a Kombi, planejamos, ficamos 2 anos planejando. Aí veio a pandemia, deu uma travada no projeto um pouquinho, demoramos um pouco para sair. Mas saímos dia 10 de março de 2021. Então já fazem 19 meses que a gente está na estrada, morando na estrada, né? Olha que a Kombi tem nome, viu? A Cabeçuda é o lar do casal. Faça chuva ou faça sol, essa parceira segue firme. Foram 2 anos de preparação para que ela ficasse pronta e totalmente equipada. O primeiro passo foi trabalhar o desapego. Já tirou de letra, foi muito fácil. Até dá para perceber o tamanho que é a casa, né? Ó, essa parte aqui é o nosso guarda-roupa. Então, o nosso desapego foi bem grande. Eu tô aqui dentro da Cabeçuda para vocês terem um pouquinho da noção de como é essa Kombi. Na verdade, aqui é uma casa adaptada. Nesse lugar aqui que eu tô, é onde o casal tem as refeições. Logo aqui na frente a gente tem o fogão, tem o forno, também tem geladeira, também tem aqui ó, os armários onde os alimentos eles são guardados. E o que é interessante também, tem a pia e nesse local aqui onde eu tô, onde de dia é a cozinha, à noite vira a cama. Porque esse banco aqui, a gente tem esse banco, eles acabam deitando e acaba se transformando numa cama onde eles conseguem dormir à noite. A primeira parte da aventura já está completa. Em outubro, o casal voltou para Joinville, depois de passar por 20 estados, mais de 350 cidades e 220 mil quilômetros rodados. Na bagagem não faltam histórias e muitas experiências. Foi uma experiência fantástica, né? A gente nunca tinha morado na estrada, nunca tinha feito algo tão grande assim, de uma viagem tão grande. E a gente saiu de Joinville, percorremos o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, entramos no Mato Grosso do Sul e fomos subindo depois pelo litoral do Brasil até São Luís do Maranhão, onde que começamos a descer. Então foram quase 20 mil quilômetros. A gente conheceu muita gente na estrada, é uma experiência fantástica. As pessoas às vezes falam, que legal, vocês estão viajando. Na verdade a gente não está viajando, a gente está morando na estrada, né? A gente não é turista. A gente é uma vida nômade. A gente precisou se adaptar. Graças a Deus a gente se adaptou muito rapidamente, assim, eu não sei se a gente conseguiria talvez daqui a um tempo viver definitivamente num lugar fixo, porque morar na estrada é algo fantástico, conhecer os lugares, e eu acho que muito mais importante que conhecer lugares é conhecer pessoas. A gente fez muita amizade na estrada, pessoas que passaram a fazer parte da nossa família, assim, na estrada está sendo fantástico, é uma experiência que não tem preço que paga. No meio da viagem, além de produzir os vídeos, a Jo também faz essas lindas tartaruguinhas de crochê. O lucro é revertido para custear os gastos no trajeto. A família precisa se alimentar e a Cabeçuda precisa de combustível para continuar a rodar. Agora é hora de começar a segunda fase do projeto. O De Cabeça pelo Mundo vai descer até Ushuaia, extremo sul da Argentina, conhecida como a cidade do fim do mundo. Após chegar lá, inicia o trajeto de 10 anos até o Alasca. Então nós vamos ligar a última cidade do Polo Sul com a última cidade do Polo Norte, que é a maior rodovia do mundo, que é a Transamericana. Então vai ser uma experiência fantástica. Viver em outras culturas agora é algo muito diferente do que está no Brasil, né? A gente usou esses 19 meses para se adaptar a morar na estrada e agora a gente vai ficar... A nossa estimativa é em torno de 10 anos, a expedição durar 10 anos. Então a gente quer viver nos países que nós passamos o tempo permitido pelo país. Dá para ficar um ano no país, a gente vai morar um ano naquele país, conhecer bem, porque nós gostamos de fazer uma imersão na cultura local.